Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análises, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 26/1 de 2023, também com os jogos da madrugada do dia 26/1 para o dia 27/1. Antes da gente começar a nossa análise, quero agradecer a todos vocês pelo like que vocês vêm deixando, fortalecendo o nosso projeto e mostrando pra gente que vocês vêm gostando das nossas análises. Lembrando que a gente fez um vídeo especial ensinando vocês algumas métricas, alguns sites para vocês estarem explorando para poder melhorar o aproveitamento de vocês em apostas em jogador. Vou deixar o card aqui em cima no canto superior direito para vocês darem uma olhada. Só clicar lá e vocês vão cair no nosso vídeo especial, indicando para vocês muito material interessante para vocês também utilizarem apostas de jogador, mas também para utilizarem apostas de pontos, handicaps e etc. Vejam lá, fortaleçam o nosso projeto, deixem o like lá, aqui também, né? Porque assim a gente vai continuar trazendo sempre conteúdo para vocês, baseados em análises estatísticas e muita coisa interessante. Mas também vai ter muito vídeo exclusivo desse mesmo formato no nosso grupo VIP, que é o menor preço do mercado, e você, chamando lá no WhatsApp, vai ter acesso não só a esses conteúdos extras, mas muito mais, além de tips exclusivas e também análises aprofundadas, notícia de escalação, quem joga, quem não joga e como isso impacta no resultado das partidas. Ontem, por exemplo, a gente teve algumas mudanças a respeito de escalação que impactaram bastante na nossa tomada de decisão, como por exemplo alguns minutos que foram dados ao Los Angeles Lakers, em que eu tinha indicado um over em pontos do LeBron, mas depois a gente falou que ficaria arriscado. Então a gente está sempre fazendo esses ajustes aí, né? Porque é muito importante, principalmente ajustes feitos em cima da hora, onde a gente tem muitas novidades de quem vai e quem não vai jogar. Vou convidar vocês também para deixarem nos comentários, né, algumas dúvidas que vocês tenham e mais do que isso, para poder concordar, discordar da gente, sempre com números e estatísticas. Por exemplo, a gente recebeu, foi até engraçado, né? Eu tinha mandado lá no grupo VIP um under das assistências do James Harden, pagando ali 1,95, foi abaixo de 10,5. Ele fez somente 7. Muitas pessoas reagiram lá, né? Tipo, quando eu enviei com carinha triste, porque acho que muitas pessoas contavam com que ele tivesse uma noite especial em assistências. Mas a gente estava falando de um Brooklyn Nets, que é um dos 5 times que menos cedem assistências por jogo na NBA. Claro, muitas coisas fogem do padrão, nem sempre vai bater, mas ainda assim é muito importante vocês ficarem de olho nessas métricas antes de tomar uma decisão, e é por isso que a gente está aqui para passar algumas delas para vocês. Vamos começar aqui com Boston Celtics e New York Knicks, mas não sem antes, pessoal, a meta de likes de hoje. Meta de 200 likes, clica no botão de joinha, a gente não vem conseguindo bater essa meta de likes, e se a gente vai bater, né, vai ajudar muito a gente, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. O jogo entre Boston Celtics e New York Knicks, não necessariamente eu vou falar para vocês, façam isso, mas eu vou mostrar para vocês alguns caminhos interessantes a serem explorados. E mais do que isso, explicar para vocês o porquê que esse jogo pode ser bem perigoso. A gente está falando aqui de um dos melhores mandantes da NBA contra um dos melhores visitantes. Se a gente for olhar aqui os resultados do Boston Celtics jogando dentro de casa, eles que são ali, né, top 5 de melhores mandantes, tem apenas 5 derrotas, né, que são esse L aqui, né, geralmente para equipes ali, né, com características um pouco mais lentas e em resultados inesperados, como 2 vezes para Orlando e uma vez ali para o Indiana Pacers, essa sim, a única equipe de velocidade que eles enfrentaram. Miami, Orlando, Cleveland são times que jogam no ritmo devagar, assim como o próprio New York Knicks de hoje, que como eu disse para vocês, são um dos melhores visitantes da liga. Não só em resultados, né, porque se a gente for ver em número de vitórias é o terceiro visitante com mais vitórias na NBA, mas também porque eles são o 5º melhor ataque e a 5ª melhor defesa. Geralmente quando você tem um combo de ficar ali no top 5 de 2 categorias, seu time ali, né, sempre vai vender caro as suas derrotas. O único problema dentro de tudo isso, porque vocês podem chegar à conclusão de que um handicap positivo do lado dos Knicks possa ser interessante, é que recentemente eles deixaram bastante a desejar. Nos últimos 5 jogos que eles fizeram, eles venceram apenas 1. E mais do que isso, venceram por um placar bem apertado o Cleveland Cavaliers, jogando sob seus domínios. Já o Boston Celtics tem uma sequência aí, né, de 2 derrotas consecutivas, mas foram derrotas em que a sua equipe veio bem desfalcada, de jogadores importantes. A gente não sabe quem vai jogar hoje do lado do Boston Celtics. Será que o Tatum, Jaylen Brown vão estar em quadra? O Brogdon ou o Horford também, que são dúvidas? Marcus Smart, que é o principal armador desse time e principal defensor de armador também, que pode ser muito interessante para conter o Jalen Brunson, tá de fora. Quanto que ele vai fazer falta? Enfim, é um quebra-cabeça complicado. Lógico, o Boston é favorito, joga em casa, tem um time mais qualificado. Defensivamente, os dois times dá pra gente dizer que até se equivalem, mas ofensivamente eu acho que existe mais talento dentro do Boston, principalmente individual, mais bola de 3, que por sinal é uma fraqueza do New York Knicks a ser explorada, porque eles voltaram a sofrer muitas bolas triplas, mas ainda assim é uma odd muito baixa.
E o handicap positivo do New York Knicks também não me parece tão seguro, porque o pior de tudo é que essas últimas derrotas deles, eles sequer conseguiram cobrir um handicap, né? Foram uma diferença grande. Os placares recentes, principalmente das últimas 3 derrotas seguidas antes de terem a redenção deles contra os Cavs. Então, é um jogo perigoso, é um jogo para tomar cuidado, para tentar trabalhar no ao vivo. Eu tentaria pegar uma odd ali de 1,50 do lado do Boston Celtics, desde que eles estejam saudáveis no ao vivo, na vitória simples. No pré-jogo, eu acho que o handicap positivo do New York Knicks tem mais valor do que a vitória simples do Boston, porque dá pra gente esticar a linha em até mais 11,5, e fora que, durante o dia, a gente pode ver aí desfalques importantes do lado do Boston, que vão tornar essa equipe ainda mais confortável, né? Mas assim, eu acho que a gente tem coisas melhores para trabalhar hoje, então essas são as minhas dicas. Vamos aqui para Brooklyn Nets e Detroit Pistons, aqui um jogo um pouco mais fácil, e se a gente for comparar, é mais fácil com uma odd perto de 1,26 o Boston vencer os Knicks ou o Nets vencer o Detroit Pistons. Por isso que eu disse para vocês, tem coisas mais interessantes. Eu até entendo que o Kevin Durant segue de fora, e hoje eles podem perder o Royce O'Neal e o Seth Curry, mas ainda assim, a equipe que eles vão enfrentar é muito ruim. O Detroit Pistons é um dos piores times de toda a NBA. Se a gente for olhar, nos últimos 20 jogos fora de casa, eles têm aqui, né, 6 vitórias e 14 derrotas. Nos últimos 8 jogos, 6 derrotas e apenas 2 vitórias. Vitórias contra times até interessantes, tá? O Warriors, o Minnesota, tirando o Charlotte Hornets, né, e o Denver e o Utah, mas ainda assim, é um dos times que são piores na NBA em diversas categorias. Se a gente for olhar, a eficiência ofensiva deles fora de casa é a terceira pior de toda a NBA, e defensivamente falando, eles são a sexta pior defesa. Enquanto que a gente tem o Brooklyn Nets, que ok, sem o Kevin Durant, a gente precisa ponderar alguns desses números. A gente fez um recorte recente dos últimos 4 jogos sem o KD, eles venceram 2, perderam 2, mas perderam para bons adversários, apesar do Phoenix Suns ali, né, tá bem desfalcado, mas o grande fato é que nesses últimos 4 jogos sem sua principal estrela, eles voltaram a pontuar bem. E a defesa deles, pelo menos em eficiência, também esteve bem durante todo esse processo. Vamos colocar aqui um recorte dos últimos, 5 jogos que eu considero interessante. Nesses 5 jogos, o KD não estava em quadra. A gente tem o Brooklyn Nets como uma das quase 10 melhores defesas desse período em eficiência defensiva. Como eu disse, ofensivamente, eles estavam vindo bem mal sem sua principal estrela, mas pelo menos eles conseguiram sair ali, né, das 10 piores, e mais do que isso, hoje eles enfrentam uma defesa terrível que eles vão poder produzir bem. Então acho que nesse jogo a gente pode misturar algumas coisas, a gente pode colocar ali pelo menos uma vantagem mínima para o Brooklyn Nets vencer com alguma diferença, mas lembrando que isso só é válido se o Kyrie Irving estiver em quadra, e dá pra gente trabalhar ali com linha de pontos. Eu prefiro confiar, né, na qualidade individual do Nets e no fato de que o Detroit tem uma defesa ruim. Então, eu acho que a gente consegue aqui fazer um menos 4,5 ou até uma linha menor de menos 2,5 e somar com uma dupla aqui, contando que o Brooklyn Nets vai pontuar bem. Por que eu prefiro acreditar que o Brooklyn Nets vai pontuar bem do que eles vão manter o Detroit Pistons em linhas baixas? Já vou explicar para vocês. Então, o mais 2,5 aliado aqui com acima de 111,5 pontos, 109,5 pontos, pode ser um pouco mais seguro, menos arriscado, porque, repito, o Detroit é uma das piores defesas e o Brooklyn Nets deve conseguir abrir essa margem de pelo menos 3 pontos para os seus rivais, porque os Pistons são horrorosos em tudo. Mas eu acho também interessante esse menos 5,5, caso vocês não queiram confiar na questão de pontos, porque não acham que o Brooklyn Nets possa ser bom o suficiente para isso, beleza? Mas fato é que eles vão conseguir abrir margem de diferença, ou porque seu ataque é muito superior aos seus adversários, ou porque a sua defesa vai ser muito dominante com um ataque ruim também. Outra coisa interessante que a gente pode destacar é a fragilidade no garrafão que a equipe do Detroit Pistons pode ter sem o Marvin Bagley III e sem o Isaiah Stewart, que hoje é dúvida. Além deles virem mais uma vez sem seu melhor jogador, Cade Cunningham, e mais do que isso, eles terem motivos de sobra para perderem de propósito. Para quem não sabe, as equipes com mais derrotas geralmente têm mais chances de selecionarem uma grande estrela no draft. Por isso, o Detroit Pistons é um dos últimos times da NBA, né, um dos últimos colocados. Não vão fazer muita questão de vencerem, e mais do que isso, eles podem adquirir o principal prospecto dos últimos tempos, Victor Wembanyama, que provavelmente, né, vai ali para um San Antonio Spurs, para um Charlotte Hornets, ou então ali para o próprio Detroit Pistons. Então ganhar para o próprio Detroit não é interessante. Beleza? Então a minha principal indicação vai ser esse menos 5,5 do Brooklyn Nets, porque ele joga em casa e contando também, né, com o histórico recente terrível do Detroit Pistons, que em suas últimas derrotas tiveram derrotas aí, né, bem acachapantes, quase 30 pontos para o Portland Trail Blazers, tiveram aí uma diferença de 12 pontos para o terrível San Antonio Spurs, uma derrota de lavada para o Philadelphia 76ers quando estiveram fora de casa, e também os outros jogos aqui que não precisa nem citar, geralmente os adversários são bem dominantes.
Beleza? Então a gente acha que sim, esse menos 5.5 é o que mais tem valor. Próximo jogo, Charlotte Hornets e Chicago Bulls. A gente tem aqui um encaixe muito favorável para o Chicago Bulls e mais do que isso, o Charlotte Hornets é terrível. Se a gente for olhar aqui os últimos 7 confrontos diretos entre essas equipes, a gente tem 6 vitórias e apenas uma derrota para o Chicago Bulls. Enquanto que o Charlotte Hornets nos últimos 13 jogos venceram apenas 3 e perderam 10. Dentre essas vitórias, uma delas para o terrível Houston Rockets, o que não empolga de nenhuma forma. Mas mais do que isso, o Charlotte Hornets é um péssimo mandante. Nos últimos 11 jogos dentro de casa, eles venceram apenas um contra o Oklahoma City Thunders e perderam a maioria dos jogos, isso com uma diferença bem relevante no placar, como a gente pode olhar principalmente nesses últimos 5 confrontos mais recentes. E eu considero aqui, né, que a gente tem uma odd interessante aqui para o Chicago Bulls vencer essa partida. É verdade que os Bulls contra times mais fracos, eles parecem não se aplicar tanto quando eles fazem grandes jogos, mas 1,42 vale e muito risco, e mais do que isso, eu acho até interessante a gente colocar o menos 2,5 para estar pagando um pouquinho melhor, porque eu acho que eles vão vencer por uma boa diferença. Pelo menos é isso que o histórico recente do próprio Charlotte Hornets nos indica, e também é o que indica os confrontos diretos entre essas equipes. Praticamente todas as vitórias ali do Chicago Bulls foram por uma diferença muito grande. Então dá pra gente botar uma fé nisso, principalmente com o fato também com o histórico geral, né, as estatísticas gerais do Charlotte Hornets, que são terríveis, e eles podem vir mais uma vez sem LaMelo Ball, seu principal jogador. Bom, se a gente for olhar em eficiência defensiva, o Charlotte Hornets é o 4º pior de toda a NBA, e em eficiência ofensiva eles são os piores. Em aproveitamento de rebotes, o Charlotte Hornets também não empolga, são dos 10 piores aproveitamentos de toda a NBA, e mais do que isso, são um dos times que mais sofrem pontos na zona pintada, naquele quadrado mais perto do garrafão, sendo um dos 10 times que mais sofrem pontos nesse setor, o que significa que a gente pode ter aqui como produtivo trabalhar com o Nikola Vucevic. Acho que 18,5 pontos pode ser muito confortável para eles. Ele vai ter ali, né, um garrafão frágil. Mais do que isso, se a gente for olhar aqui o defesa, contraposição da equipe do Charlotte Hornets, o Charlotte Hornets tem um sinal verde aqui em relação a produzir pontos para jogadores pivôs e em relação a produzir rebotes também. O que abre margem para a gente trabalhar também com over, pontos mais rebotes, ou então com over de rebotes do Vucevic. Acho que são diversas as possibilidades. Lembrando aqui que a equipe do Charlotte Hornets tem a pior eficiência ofensiva de toda a NBA, o que significa que, apesar deles acelerarem o jogo, arremessarem muito, eles têm um aproveitamento ruim, o que significa que muitas posses acabam sobrando para que os pivôs consigam rebotes. Os Hornets, se a gente for olhar aqui, é top 10 times mais rápidos de toda a liga e um dos times que mais arremessam na NBA sem eficiência. Até por isso, eles são, por consequência, um dos times que mais cedem rebotes por jogo na liga, como a gente pode ver aqui, sendo o segundo time que mais cede rebotes em toda a NBA e jogando dentro de casa o time que mais cede rebotes para seus adversários na liga. Então, a gente tem muita coisa interessante para trabalhar com Vucevic, dá para trabalhar no pontos, dá para trabalhar nos rebotes, no pontos mais rebotes, acho que dá para vocês escolherem e ficarem à vontade, mas acima de tudo eu acho que o Chicago Bulls pode sobrar aqui e ganhar com tranquilidade. A equipe do Charlotte Hornets não defende muito bem o paint e a gente tem aqui o Chicago Bulls com DeMar DeRozan para poder fazer seus arremessos de média distância tradicionais, o Zach LaVine para infiltrar, enterrar, e o Vucevic para fazer ganchos e dominar o garrafão também contra o Mason Plumlee, que é até bom jogador assim, mas nada muito além disso, e tá sozinho nesse garrafão como defensor. Então, acho que o Chicago Bulls também pode pontuar bem nessa partida, acho interessante ficar de olho na linha de pontos dessa equipe, apesar de não estar pagando tão bem não. Mas se vocês gostam de se arriscar e gostam só de trabalhar com pontos, tentem incluir esse acima de 109,5 em alguma múltipla, tripla ou dupla que vocês forem fazer, porque eu também acho que tem bastante potencial. Os Hornets aceleram muito o jogo e cedem muitas posses para os seus adversários, são péssimos defendendo e, consequentemente, a gente vai ter muitos arremessos por minuto para tentar trabalhar acima de, jamais fiquem em abaixo de. Bom, beleza. Próximo jogo, Houston Rockets e Cleveland Cavaliers. Acredito que o Cleveland seja favorito mesmo fora de casa. O Houston Rockets é um dos piores times da NBA. Sofreram uma virada aí no jogo de ontem bem que desmoraliza, sabe? A gente tá falando de basquete, um esporte de precisão, e que você precisa de confiança para ir bem, e que mais do que isso, só venceram um dos últimos 10 jogos. O Cleveland Cavaliers não é grande coisa, principalmente fora de casa, mas ainda é um time mais qualificado, que tá mais descansado e tem melhor defesa. Eu adoro ficar a favor das melhores defesas. Mais do que isso, o Cleveland não é um time que pontua muito bem fora de casa, pelo menos em números. A gente vai colocar aqui um filtro do Cleveland Cavaliers jogando
como visitante para explicar isso para vocês. O Cleveland Cavaliers é ótimo em relação à eficiência dos seus arremessos fora de casa, pelo menos para um visitante, estando ali na parte de cima da tabela como os 14º melhores. Mas o grande problema é que o Cleveland é o segundo time mais lento da NBA como visitante. Consequentemente, se a gente for olhar aqui para o número de pontos deles, apesar deles terem uma eficiência até que é bem boa ali, né, para um time visitante, porque não é fácil você pontuar sobre essas condições, a gente vai observar que o Cleveland é um dos times que menos fazem pontos por jogo na NBA, sendo o quinto time que menos pontua fora de casa na liga com 109 pontos por jogo. E beleza, hoje eles vão enfrentar aí, né, uma defesa terrível do Houston Rockets, o que permite que eles possam sonhar com uma noite bem pontuada, já que qual o melhor adversário para você enfrentar, para você finalmente pontuar bem? Bom, a gente diria que é pelo menos uma das 3 piores defesas da liga, por que não? Então sim, os Cavs têm muitas condições de pontuar bem aqui, mas eu não confiaria tanto nisso não, até porque é um time um pouco engessado e lento demais. Eles não vão acelerar o seu desempenho hoje de uma noite para outra. E mais do que isso, o Houston Rockets também vem jogando basquete aí, né, razoavelmente lento, estando na parte de baixo da tabela em relação a ritmo. Então, a gente deve ter poucas posses de bola nessa partida e mais do que isso, o Cleveland Cavaliers é um time que gosta de pontuar no centro, no paint, com as infiltrações ali do Donovan Mitchell, com Evan Mobley, com Jarrett Allen, já que o Cleveland joga com 2 pivôs, né, na sua escalação. E um detalhe importante é que jogando dentro de casa, o Houston Rockets é o segundo time que menos sofre pontos nesse setor. Então, eu acredito que os Cavs vão ter que apelar para a bola de 3, onde o Houston não consegue defender bem, mas também é onde os Cavs não são excelentes, não são referência. Então, acho que se vocês forem trabalhar na pontuação de algum jogador tipo Donovan Mitchell, Darius Garland, ou então Caris LeVert, Kevin Love, essas coisas, pessoal, priorizem as bolas de 3, o over em bolas de 3 deles. Porque eles vão tentar muito e vão ter mais facilidade, vão ter mais chances de ultrapassarem as linhas, porque em pontuação é muito mais indicado que se a gente tivesse um jogo veloz e mais do que isso, repito, o Donovan Mitchell vai enfrentar um dos times que menos sofrem pontos no paint na liga jogando como mandante, então a gente precisa dele infiltrando bem para poder achar que ele vai passar de 24, 25, 26 pontos, então priorizem apenas o over em bolas de 3. Fechado, justificando isso, porque a equipe do Houston Rockets é um dos times que mais sofrem bolas de 3 na liga, um dos 10 times que mais permitem que as bolas sejam convertidas contra o seu patrimônio, né, arremessos desse tipo, e o líder da NBA em bolas de 3 concedidas para os seus adversários. Mas a minha indicação vai ser confiar na defesa dos Cavs, confiar que eles vão vencer acima de tudo, porque o Houston Rockets não sabe pontuar e também porque a sua defesa, né, a defesa dos Cavs, sabe se defender. Então, para essa partida, a gente vai trabalhar com o under do Houston Rockets. O under total é bem indicado, tá? Não acho que seja um jogo over, apesar das linhas estarem razoavelmente altas, mas eu acredito que o Houston Rockets não passe de 110 pontos. Vamos de abaixo de 110,5 pontos, tentar pegar essa linha aqui em torno de uns 50, acho que vai ser interessante, com base na seguinte argumentação. Eles vão enfrentar hoje um Houston Rockets que não é muito bom em relação à eficiência. É o segundo pior ataque de toda a NBA, ficando por muito pouco de não serem os piores em aproveitamento. Um time que perdeu a sua velocidade da temporada passada, que fazia com que eles tivessem alguns jogos de pontuação alta, e que mais do que isso, né, não costumam fazer muitas bolas de 3. É um dos 10 times com menos bolas de 3 por jogo na NBA. E em relação ao aproveitamento, é o segundo pior aproveitamento nas bolas triplas em toda a liga. O Cleveland Cavaliers é um time que defende muito bem o centro, então automaticamente o Houston Rockets vai ser obrigado a arremessar de 3, que é onde eles menos se sentem confortáveis e onde eles menos podem ser produtivos, ainda mais depois de uma noite consecutiva, cansados, em que para você encontrar um arremesso livre você precisa de muita movimentação. E sem confiança depois daquela virada que o Washington Wizards aplicou sobre eles, eu acho que eles não vão conseguir ultrapassar essas linhas, lembrando que o Cleveland Cavaliers também é uma defesa ali de elite, tá sempre ali no topo entre as 4, 5 melhores da NBA, volta e meia eles lideram essa estatística e em geral é a segunda melhor defesa da liga, sendo top 5 quando fora de casa. Fechado, então a gente tá pegando aqui a segunda melhor defesa contra o segundo pior ataque, esse ataque cansado, sem eficiência nas bolas de 3, e dois times ali, né, num ritmo lento, pode permitir que o jogo não ultrapasse esse over. Bora aqui para os jogos do dia 27, né, virando a madrugada, mas antes, pessoal, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, deixem os seus likes e também conheça o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, muito conteúdo exclusivo extra para vocês e essas análises extremamente aprofundadas, além de notícias de escalação também. Beleza?
Agora vamos para Phoenix Suns e Dallas Mavericks, talvez um dos jogos mais complicados que a gente tem essa noite, onde nada vale a pena. O Dallas Mavericks não é tão confiável fora de casa. O Phoenix Suns acaba de embalar com seus jogadores à disposição depois de um grande tempo aí, né, de desfalques relevantes para os seus resultados. Devin Booker segue de fora, mas felizmente eles já retornaram com pelo menos 3 dos seus 5 titulares, com a possibilidade do quarto DeAndre Ayton jogar hoje também. Chris Paul tá lá, Cam Johnson tá lá, Michael Bridges, e mais do que isso, eles vêm fazendo bons jogos. Imagina se o DeAndre Ayton estiver à disposição em um jogo desse aqui que deve pegar fogo, porque tá surgindo uma rivalidade entre essas equipes. Mas o grande ponto é que se a gente for fazer aqui um recorte de defesa contra a posição, a gente vai identificar aqui que o Phoenix Suns não tem um encaixe favorável para centers, eles não têm um encaixe favorável para power forward, para jogadores que jogam como ala amador, né? Eles também não são um encaixe tão favorável assim. Na verdade, são um encaixe bem desfavorável para jogadores dessa posição serem produtivos. E em relação a shooting guards e armadores, aí eles têm um encaixe um pouco mais confortável, dando luz verde aqui para a gente investir em jogadores dessa posição. Então, Dinwiddie e Luka Doncic são os favoritos para um jogo tão equilibrado, em que, se você quer se arriscar, a gente tem que se arriscar nos melhores. Não só nos melhores, mas também naqueles que têm um encaixe interessante para serem produtivos. O Phoenix Suns aqui, né, tem encaixes melhores aqui, né, em relação ao número de pontos produzidos em relação a jogadores que jogam nessas posições de armação, principalmente porque o Chris Paul é muito mais baixo que o Luka Doncic e ele pode sobrar com isso hoje. Então, eu acredito que o over de pontos do Luka deva ser o mais indicado. Ele, assim, tá à beira aí, né, de explodir, de se cansar da franquia, porque de fato eles não conseguem os reforços que ele merece e que ele pede, mas ele precisa continuar mostrando o serviço, né, não que ele não vá mostrar, ele ainda é um jogador incrível e que pode mostrar que sim, com eles a equipe pode ser campeã, desde que eles tragam algum reforço. 34,5 pontos eu considero uma linha muito alta, tá? Mas os dois times são bem lentos. Acredito que pelo ritmo que a partida deva se desenvolver, que é um ritmo mais cadenciado, respirando com posse de bola, sendo que o Dallas é o segundo time mais lento da liga e o Phoenix Suns também é top 10, devem ficar ainda mais lentos com o retorno do Chris Paul. Essa linha deve baixar bastante e só vale a pena entrar se ela tiver ali em 31,5 pontos para trabalhar com acima D do Luka, que nos últimos 4 jogos contra a equipe do Phoenix Suns superou os 31,5 pontos em todos os 4, teve média de 34 pontos por partida, 9 rebotes e 6,5 assistências. Acho que ele tem tudo para brilhar, principalmente porque o Dallas fora de casa defende mal, então eles precisam ser ofensivos, agressivos, aumentar o número de arremessos se eles quiserem ter alguma chance. Mas repito, pelo jogo lento, eu acredito que vai dar tempo da gente conseguir pegar uma linha um pouquinho menor e um pouco mais interessante. 34,5 para mim me parece bem alto. Fechado. Então hoje a gente tem aqui um Los Angeles Clippers enfrentando o San Antonio Spurs, que já é péssimo em todas as categorias, mas é pior ainda depois de ter enfrentado os Lakers, que é um time que joga num ritmo intenso, joga num ritmo rápido, então cansados contra os Clippers, que é um time que gosta de tirar proveito de times aí, né, que atacam de forma desesperada, até porque o Clippers tem uma boa defesa. Eu acredito que o Clippers deva vencer essa partida. Odd de 1,11 não vale a pena a gente se arriscar, mas a gente pode destacar aqui para vocês, né, como explorar o San Antonio Spurs, que não por acaso, né, por conta de ser uma das piores defesas de toda a NBA, é um dos times que mais cede assistências por jogo, o terceiro, né, que mais cede assistências em toda a liga, vem cedendo 30 assistências por jogo nos últimos 3 jogos, ou seja, eles pioraram esse número. Como visitante, eles também são piores, é a 4ª pior equipe, né, nessa categoria, mas tendo números ainda piores do que sua média em geral. Então, olha aí nas assistências dos jogadores do Los Angeles Clippers, que é o melhor a se fazer. Tem muitos jogadores ali, né, que podem dar bons passes, que são inteligentes e que mais do que isso geralmente tem linhas bem baixas, tá? Tentem pegar jogadores ali com bons minutos e que tenham, por exemplo, assim, um Kawhi, um Paul George, que são jogadores ali que não tem que ficar forçando muito. A gente sabe como a saúde deles não é tão confiável. Então, num jogo como esse, em que eles têm a obrigação de vencer e que em teoria vai ser fácil, é melhor a gente acreditar que esses jogadores vão servir como jogadores suportes, distribuindo o jogo, dando passes e coisas do tipo. Mas, de resto, acho que nada é interessante pro jogo do Clippers contra os Spurs. A não ser que o Los Angeles Clippers se complique ali, né, durante a partida e a gente consiga pegar a vitória simples deles por uma odd mais interessante. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem o seu like e ativem as notificações. Muito obrigado pela sua audiência. Conheça o nosso grupo VIP aqui do lado, pelo menos para poder fortalecer o nosso projeto. Chamem lá, mais do que isso, né? Tenham mais tips exclusivas e um filtro ideal do que investir hoje. Muito obrigado pela sua audiência e falou!